Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam muito bem. Vamos seguindo com as correções das atividades de microbiologia, tá? Então, qualquer dúvida vocês vão me falando. Primeira questão: defina microbiologia. Microbiologia nada mais é que a ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, que estuda os seres que são visíveis somente microscopicamente, tá? Segunda questão: o que são micro-organismos? Cite 3 exemplos. Os micro-organismos, né, é uma forma de vida que não pode ser visualizada a olho nu, somente microscopicamente. São encontrados no solo, na água, no ar, tá? Nos alimentos. Essas são as características dos micro-organismos. 3 exemplos de micro-organismo: bactéria, vírus, fungos são exemplos mais usuais, além de outros exemplos, tá? Que nós já estudamos. Próxima questão: defina o que é inflamação e cite seus sinais e sintomas. Não dá para definir inflamação sem falar sobre os sinais e sintomas, né? Então, a inflamação ela é definida com a presença de edema, que é o inchaço, hiperemia, vermelhidão no local, perda da sensibilidade, calor, que é o aumento da temperatura no local que está inflamado, e hiperestesia, que é a dor. Então, as características são hiperemia, calor, rubor, dor e, em algumas situações, perda ou ausência da sensibilidade. Tudo bem? Qualquer dúvida, vão me falando. Próxima questão: diferencie processo inflamatório de processo infeccioso. O processo inflamatório nada mais é do que a instalação de um organismo hospedeiro por uma espécie estranha. Então, o simples fato de existir essa instalação, podemos chamar também de colonização de um micro-organismo estranho, tá? Começa a ocorrer um processo inflamatório e o próprio corpo começa a reagir para tentar combater, tá? Essa presença. E as reações são todos os sintomas da inflamação: edema, calor, rubor, dor, perda de sensibilidade. Diferentemente do processo infeccioso, que há uma colonização, tá? Normalmente de um micro-organismo denominado bactéria, esporo. Só que o que vai diferenciar? Além da colonização, ele tem a capacidade de se multiplicar. E essa multiplicação causa danos à saúde do ser humano, tá? Essa é a diferença de um processo inflamatório infeccioso. E os sinais e sintomas de um processo infeccioso também, né? Que aí vai ocorrer aumento de secreção, né? Normalmente vai sair pus, esse tipo de secreção, que num processo inflamatório não há. E nesse caso, né, que antecede a infecção, o que acontece? O micro-organismo utiliza os próprios recursos do hospedeiro, né, ou seja, do ser humano, para poder se multiplicar, tá? Então, ele vai diminuir a imunidade, a capacidade, né, do ser humano, por meio do seu organismo, combater esse processo infeccioso e vai se proliferar, tá? Essas são as diferenças aí de um processo inflamatório e do infeccioso. Próxima questão: diferencie infecção comunitária de infecção hospitalar. Isso é uma coisa que fica muito em questão, né? Que normalmente as pessoas têm muita dúvida. Então, a infecção comunitária é aquela infecção adquirida na comunidade, tá? O que é a comunidade? O meio onde esse paciente, onde esse ser humano convive. Trabalho, escola, casa, lazer, no ambiente em que ele está acostumado a viver, tá? E aí, quando que ela é identificada? No momento, então, infecção comunitária é aquela identificada no momento da admissão do paciente, quando admite o paciente num hospital, tá? Numa unidade de pronto atendimento, ela já é identificada, ou ela pode se desenvolver, tá? Em até 48 horas, a partir do momento da admissão, tá? E quando é uma infecção hospitalar? É aquela infecção adquirida no hospital. Então,
qualquer tipo de infecção associada, tá? Após 48 horas de internação, após a alta hospitalar também, tá? O paciente chegou em casa, vai começar a sentir os sintomas da infecção. Então, foi uma infecção adquirida no hospital, tá? E relacionada a qualquer atendimento direcionado à saúde dentro de casa. Então, por exemplo, home care, tá? Pessoas que são atendidas em casa por qualquer tipo de profissional da saúde, auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, qualquer assistência à saúde, tá? Que leve uma infecção, por mais que o paciente esteja em casa, é considerado uma infecção hospitalar, porque quem levou foi um profissional da saúde, tá? Ele não adquiriu na comunidade, na residência. Então, a resposta correta é infecção comunitária, aquela que se identifica no momento da admissão ou em até 48 horas de internação. E a infecção hospitalar é aquela que identifica-se após 48 horas de internação, auto-hospitalar ou a qualquer atendimento domiciliar relacionado à saúde. Tudo bem? Próxima questão. Diferencie imunidade ativa de imunidade passiva. A imunidade ativa, tá? Ela pode ser caracterizada pela vacinação, que é a administração do próprio micro-organismo, tá? Vivo, porém inativo, tá? Ele está vivo, mas não vai causar a doença nessa pessoa, tá? Por isso que ele está inativo. Então, é uma fórmula quimicamente modificada com o próprio vírus que será introduzido, tá? No paciente para quê? Para poder estimular uma resposta autoimune naturalmente. Então, é um estímulo, né? Quando essa pessoa tiver o contato, né, com essa doença, já vai ter um reconhecimento da presença da doença, então os seus efeitos serão menores, tá? Por exemplo, o pessoal que toma vacina, né, da gripe, mas eu fiquei doente do mesmo jeito, fiquei com gripe. Sim, mas poderia ser pior, né? A vacina, ela vai prevenir as complicações da gripe, não a gripe, né? Prevenir uma pneumonia, bronquopneumonia, uma bronquite. Então, aquela gripe que poderia ser pior, passa a ser só uma gripe, né? Porque a vacina, ela ativa essa imunidade considerada ativa, tá? E a imunidade passiva, qual que é a diferença? É a utilização de anticorpos, tá? Já preparados para combater os micro-organismos antes mesmo que ele se instale. Exemplo, o aleitamento materno, tá? Que contém todas as substâncias necessárias para aumentar a imunidade do bebê, tá? Para fortalecer essa resposta imunológica mediante aos micro-organismos que vão aparecer, tá? Então, essa é a diferença da ativa e da passiva. A passiva já é uma fórmula pronta, tá? Para combater. A ativa, que no caso é a vacina, né? É uma fórmula quimicamente modificada que vai auxiliar o sistema autoimune a reagir, tá? Ela não é uma fórmula pronta, diferente da passiva, tá? Ela vai estimular o nosso organismo, o sistema autoimune. Já a passiva, ela já vai combater, já vai auxiliar no combate desses micro-organismos, tá? Essa é a diferença. Próxima questão. Cite e explique as fases do ciclo viral. Então, o ciclo viral tem 4 ciclos, né? Tem 4 fases. A primeira fase é o momento da instalação desse vírus, que é denominada entrada do vírus na célula. Então, esse vírus, ele penetra dentro da célula, tá? Por meio da membrana extracelular e se instala no ser humano, né? Nos animais também. Existem algumas doenças virais. A outra fase é fase considerada eclipse. Como que é essa fase? A partir do momento que o vírus penetra, tá, na membrana celular, ele fica adormecido.
Ou seja, ele não vai manifestar nenhum sinal e nenhum sintoma nesse momento, tá? Por algum período. Então, durante esse período, não haverá sinal, não haverá sintoma, nota-se nenhuma presença do vírus, tá? A terceira fase é considerada a fase de multiplicação. Os vírus começam a se multiplicar, a se replicar, tá? E a quarta fase é denominada a fase de liberação, onde os vírus são liberados e começam a infectar as células sadias, tá? Então, essas são as 4 fases do ciclo viral. Próxima questão: diferencie bactéria anaeróbica de bactéria aeróbica. Qual que é a diferença entre uma e outra? Bactéria aeróbica são aquelas que necessitam de oxigênio para realizar a sua metabolização, tá? E a bactéria anaeróbica não necessita de O2 para realizar sua metabolização. É essa simples diferença entre uma e entre a outra. Próxima questão, explique o que são esporos, tá? O que são esporos? A esporulação, ou seja, a formação dos esporos, ocorre a partir do momento em que as bactérias encontram um meio de vida crítico. Então, quando o clima, não está propício para que ela continue a sobreviver no meio ambiente, no organismo, o que acontece? Ela começa esse processo de esporulização e aí ela se transforma, por meio desse processo para poder sobreviver, tá? Para ficar mais resistente, esse é o problema. Então, quando ela sente que falta nutriente, tá? Para poder manter a vida, ela passa por esse processo de esporulação. E aí formam-se os esporos, tá? Os esporos são a transformação da bactéria no momento em que a bactéria encontra dificuldade para sobreviver. Principalmente quando falta nutriente carbono e nitrogênio, tá? Que são nutrientes essenciais aí para a vida da bactéria. Próxima questão. Diferencie antibiótico bactericida de antibiótico bacteriostático. Então, bactericida, a gente já sabe que tudo que tem sida no final mata, causa morte, Então, o antibiótico bactericida, ele vai matar, eliminar as bactérias, tá? Como que ele vai eliminar a bactéria? Destruindo as suas células. Já o antibiótico bacteriostático, ele tem uma ação que vai inibir a proliferação, a multiplicação das bactérias, tá? Ele não vai eliminá-las, ele vai inibir a sua multiplicação, dando espaço, para o próprio organismo reagir, tá? Para ter uma resposta imunológica e auxiliar para poder eliminar a bactéria, tá? Então, essa é a diferença. O bactericida elimina, matando, desfazendo, destruindo as células, e o bacteriostático, ele vai inibir a reprodução bacteriana para dar uma chance ao organismo de reagir, de combater a patologia. Próxima e última questão. Descreva a característica dos fungos, Então, existem diversos tipos de fungos e eles têm suas características próprias, tá? Uma das características principais é a não sintetização da clorofila. Então, o que diferencia os fungos dos vegetais, por exemplo, é essa falta de sintetização da clorofila. Tá? Normalmente, quem sintetiza a clorofila são plantas, vegetais de cores verdes escuras, tá? Outra característica, ele não possui celulose, tá? Na sua parede celular. Então, alguns fungos que são aquáticos possuem a celulose, tá? Aí é uma exceção. Mas uma das características gerais é não possuir celulose.
E a última característica principal é que eles não armazenam amido como uma substância de reserva, diferentemente de outras plantas e vegetais, tá? Então essas são as 3 principais características dos fungos. Pessoal, qualquer dúvida podem me falar, tá? Vão contactando comigo. Muito obrigada, gratidão, até a próxima aula.